Vamos tratar da regulação de velocidade do motor de corrente contínua e, por final, falaremos um pouco do seu comportamento dinâmico. Lembrando que até agora nós estamos tomando por exemplos o motor de excitação independente, que fica mais fácil de distinguir suas equações. Lembrando, nós já vimos que a velocidade nominal em vazio idealizada, que nós chamamos de ω'0, é igual à tensão da armadura dividido pela constante de velocidade desta máquina, do motor. E aí nós podemos generalizar que uma velocidade ômega vai ser igual à tensão da armadura dividido pela constante de velocidade, VA dividido por kV, menos a resistência da armadura dividido por kV kt, ou seja, a resistência da armadura dividido pela constante de velocidade e pela constante de torque, vezes o torque eletromagnético. Esta é a equação geral da velocidade em função da tensão da armadura, do torque eletromagnético e das constantes da máquina, e que é normalmente chamada de equação de curva característica. Bem, o que vem a ser então a regulação de velocidade? A regulação de velocidade é uma medida de desvio da velocidade nominal em relação à velocidade real. Quanto menor for esse desvio, mais regulada é a máquina. Nós vamos denominar de RW, ou de Rω. E Rω vai ser igual a uma razão, ω'0 menos ωn dividido por ω'0. De forma que se ω'0 e ωn forem iguais, resulta uma regulação de zero, ou seja, temos aí uma regulação completa, uma velocidade perfeita. A razão ω sobre ω'0 nos fornece um resultado normalizado, que é dado pela equação ω sobre ω'0 é igual a VA sobre kV ω'0 menos RA sobre kV kt ω'0 Tm, que é o torque eletromagnético. Ou seja, é a equação característica colocado sobre os denominadores, em todos os denominadores, ω'0. E essa razão nada mais é que a comparação entre a velocidade ω, que é a velocidade de sobrecarga, com a velocidade ω'0, que é a velocidade do motor em vazio. E se analisarmos bem, no segundo termo desta equação, do lado direito, nós vemos que apenas o torque eletromagnético pode ser zero, porque a resistência da armadura não vai mudar, muda pouco com a temperatura, kV kt é a mesma coisa, e ω'0 é o valor de resultado normalizado, ou seja, de velocidade em vazio, velocidade nominal em vazio. Então, supondo que o torque eletromagnético fosse nulo, o que nós temos? Trabalhando a equação nesse sentido, nós vamos ver que a razão vai ser unidade. A unidade, ou seja, para isso, ω tem que ser igual a ω'0, que é uma outra forma de ver a regulação. Mas isso é apenas para comparação, porque o que interessa é ter torque. No final das contas, nós temos o torque da carga, o torque nominal, o torque desenvolvido pela máquina, pelo motor, o torque eletromagnético, que vai vencer o chamado torque de perdas, de forma que o torque nominal mais o torque de perdas é igual ao torque eletromagnético. E aí nós podemos fazer essas considerações de novo na mesma equação anterior. E aqui vale ressaltar que o torque eletromagnético é igual à constante de torque vezes a corrente da armadura. Trabalhando um pouco mais a equação, nós vamos ter que ω sobre ω'0 é igual a 1 menos RA, que é a resistência da armadura, dividido por kV kt, vezes ω'0, e todo esse segundo membro vezes o torque eletromagnético. E como o torque eletromagnético é a relação da constante de torque vezes a corrente da armadura, no final das contas nós vamos ter que a razão ω sobre ω'0 igual a 1 menos RA e A sobre VA. Essa é a regulação de velocidade do motor de corrente contínua, o motor DC. E analisando bem, vemos que se torna um valor percentual da resistência de armadura da máquina. Se nós analisarmos o circuito elétrico com carga mecânica, o que nós vamos ter? Nós temos aqui a resistência de campo e indutância de campo, alimentado pela tensão de campo, que gera uma corrente de campo, então isso é independente da resistência da armadura, indutância da armadura e força contreta motriz EA, que é alimentado pela tensão terminal VA, tensão da armadura, que produz uma corrente de armadura IA. Veja que o sentido das correntes impõe que ela seja um motor. E aí temos a questão da carga mecânica. Jm é a inércia do motor, Jl é a inércia da carga. P é o atrito da carga, torque eletromagnético é o Tm, Tn é o torque nominal, é o torque que tem que ser imposto pela carga, né? Por isso ele está no sentido contrário do torque eletromagnético, e no mesmo sentido do torque nominal tem o torque Tp. E a velocidade, no caso, vai coincidir com o torque eletromagnético, porque o torque eletromagnético faz o motor girar a carga. Uma análise direta nos permite termos uma equação elétrica como sendo a tensão da armadura é igual a resistência da armadura vezes a corrente da armadura, mais a indutância da armadura vezes a taxa de variação da corrente da armadura no tempo, mais
a constante de velocidade vezes a velocidade. Isso é a força contrata motriz. Apenas para não perdermos de vista, o torque eletromagnético é igual à constante de torque vezes a corrente de armadura. E vamos chamar esse torque eletromagnético de torque de motorização, ou torque do motor, TM. Isso permite que nós tenhamos uma equação mecânica. A equação mecânica vai ser dada como torque do motor, ou torque de motorização, é igual ao JT, que no caso aqui é a inércia total do sistema, inércia do motor, Jm mais inércia da carga, load, JL, vezes a variação da velocidade no tempo, mais o atrito, B, vezes a velocidade, mais TL. Vamos chamar esse TL aqui de torque de carga, propriamente dito, de uma maneira genérica. Podemos até referenciar o TL aqui como TP. No final das contas, nós teríamos que TM é igual a TJ mais TB mais TL. Torque de motorização, suficiente para movimentar o torque de inércia, o torque devido ao atrito e o torque da carga propriamente dito. Com vistas a trabalhar o sistema de estados da máquina, do motor, vamos reescrever a equação, as duas equações, destacando a variação da corrente e a variação da velocidade. Então, a equação elétrica fica desse jeito, conforme está aqui descrito. dIA dt igual menos RA sobre LA vezes IA, menos KV sobre LA vezes ômega, mais 1 sobre LA vezes VA. E notem que RA sobre LA é a constante elétrica da máquina, chamado tau A. E nesta equação, todo o segundo membro, todos os elementos do segundo membro, do lado direito, são divididos por LA, que é a indutância da máquina. Interessante lembrar que a indutância é responsável pelo armazenamento da energia elétrica ou magnética no campo magnético, a energia no campo magnético. E a equação mecânica ficaria dômega dt é igual a kt sobre jt vezes IA, menos b sobre jt vezes ômega, menos 1 sobre jt vezes TL. De forma que no lado direito da equação, todos os membros são divididos por jt, pela inércia total do sistema. Inércia do motor mais inércia da carga. Essas então são as duas equações de estado do motor de corrente contínua de excitação independente. Podemos utilizar dessas equações para fazer simulações matemáticas sobre a máquina, levantar suas curvas, ver suas caracterizações de controle.